É uma honra estar aqui. Eu trabalho no Centro Internacional de Energias Renováveis, com ênfase em biogás, em Foz do Iguaçu, e vim para falar um pouco da nossa participação na rede de biodigestores da América Latina e Caribe. É uma rede muito pequena, se comparado a todo o trabalho e atuação da ONU, da GIZ, mas que eu espero que a experiência que a gente vem tendo nos últimos anos agregue alguma coisa aqui para o evento. Só para a gente começar, então, o Centro é uma instituição, uma associação sem fins lucrativos, que foi criada a partir de várias iniciativas de pesquisa, desenvolvimento, unidades de demonstração, que a Itaipu Binacional, a hidrelétrica que fica em Foz do Iguaçu, iniciou há mais de 10 anos. O centro tem 5 anos, é uma associação de 27 instituições atualmente, e a gente tem um laboratório de biogás, algumas unidades de demonstração, vários projetos de P&D, e uma atuação no sentido de fortalecer o uso do biogás, incentivar o uso do biogás, tentando fortalecer especialmente o agronegócio, pela nossa localização, pela nossa instalação, né, na região oeste do Paraná, mas o setor de biogás no Brasil como um todo mesmo. E o Cibiogás é membro da Rede Biolac desde 2016 e foi a primeira instituição brasileira a realmente fazer parte do conselho da Rede Biolac. Agora, focando um pouquinho na Rede Biolac, a missão é ser uma rede que reúne instituições relacionadas à pesquisa aplicada e à disseminação de biogestão anaeróbia, para estimular o tratamento integral de efluentes e de resíduos, com o objetivo final de melhorar a qualidade de vida, o bem-estar da população da América Latina e Caribe. Nesse sentido, os objetivos é promover a integração entre instituições, promover troca de informação, troca de conhecimento, difundir conhecimentos e experiências sobre biodigestores e biogás, apoiar parcerias e fomentar ações que apoiem a criação de políticas públicas. Explicando um pouquinho a linha do tempo, é importante entender, a Rede Biolac é uma rede virtual, ela não tem personalidade jurídica, sede, é uma rede de profissionais e instituições com representantes em toda a América Latina e Caribe, que começou em 2009 por iniciativa de um grupo de colegas, de amigos, de profissionais que trabalhavam com biodigestores de escala doméstica, principalmente, em vários países, especialmente naquele tempo era Equador, Chile, Bolívia, Peru, Costa Rica, e começaram a perceber que eles estavam trabalhando isoladamente, tentando encontrar soluções baratas para tratar efluente, especialmente na área rural, em regiões muito pobres, né, regiões da Cordilheira dos Andes, que às vezes não tinham acesso nem a gás de cozinha, por exemplo, e que o biodigestor acabava sendo também uma forma de dar acesso à energia àquela população. A partir daí, isso foi a primeira reunião no Peru, e há 10 anos, esse ano a rede completou então 10 anos, e todo ano é feito um encontro presencial. E no restante do ano existem várias ferramentas, né, especialmente a internet, para tentar manter essa conexão e a troca de conhecimentos. Nos últimos anos a rede teve um crescimento maior e a gente conseguiu publicar um livro sobre oportunidades para o desenvolvimento da biodigestão do biogás na América Latina e Caribe, fazendo uma compilação desse histórico. É um livro que está disponível para download no site da rede gratuitamente. E também, em 2017, agora em 2018, foi a segunda edição da revista da rede. É uma revista que é importante que na rede a gente tenta congregar não apenas a universidade, a gente tenta congregar experiências que às vezes vêm de líderes comunitários que nem sempre conseguem escrever um artigo dentro de um padrão científico. Então, a revista até se tomou a decisão de não ser uma revista indexada, nesse sentido de dar acesso a pessoas que têm conhecimento, mas não seria um conhecimento tão acadêmico. E, importante, em 2018, em setembro, foi realizado em Foz do Iguaçu o encontro que foi realizado no Brasil. Foi bem interessante, a gente teve mais de 160 participantes, teve a presença do Gustavo, né, representando a Sanepar e o INCT. E
E mais da metade, eu acho que eram pessoas de outros países da América Latina e Caribe que não o Brasil. Então, foi bem interessante essa experiência. A rede em si, então, o que mantém... existe um conselho diretivo que realiza reuniões mensais por Skype, na tentativa de manter a rede rodando, as informações correndo, os projetos andando. São de vários países, como vocês podem ver. Os 3 últimos são o Joaquim, o Alex e o Jaime, já são do conselho honorário. E aí já tem também outras pessoas novas entrando. Eu entrei só em 2016, né? Aí o Ricardo e a Carolina, por exemplo, entraram esse ano. Então, até uma das coisas que eu vou falar na conclusão. A rede, ela é instituições, mas ela também é composta por pessoas. Não são apenas instituições. E também não dá para ser só pessoas, porque pessoas, às vezes a pessoa se desliga do processo e se perde no histórico. Então, a base da rede é sempre existir uma pessoa e uma instituição. E essa pessoa, pouco a pouco, ir passando essa história da rede para outra pessoa, para que a instituição se mantenha no processo e a história não se perca. A rede também tem vários parceiros, que a gente pode ver aqui a lista. Eu destaquei, até tem vários aqui do Brasil. Eu destaquei a Wizions, que é uma instituição alemã, que é a grande financiadora da rede Biolac, que mantém um pagamento, um salário para uma coordenadora que fica no Chile, para a área de comunicação, e financia alguns pequenos projetos e o próprio parte do evento anual. Para vocês terem uma noção, mais ou menos o orçamento da rede anual, eu acho que não chega a $100 mil. Eu acho que é bem menos que isso, mas fazendo uma estimativa, é isso que a rede tem para trabalhar em toda a América Latina e Caribe, mas a gente vem buscando outras formas de arrecadar recursos para conseguir fazer mais. E a Green Empowerment, que é uma instituição americana, mas também tem uma sede na Costa Rica, que administra os recursos para a rede. Como a rede Biolac atua, então a gente trabalha com grupos de pesquisa. Existe uma biblioteca aberta na internet com conteúdos técnicos e educativos, que é bem importante. A gente já vem tentando aumentar a disponibilização de documentos em português. A rede, consequentemente o site e tudo mais, tem uma forte... o idioma dominante é espanhol. Afinal, o Brasil entrou em 2016, a gente ainda não tem uma participação. É um pouco o inverso do que normalmente acontece, que o Brasil acaba sendo um pouco dominante. No caso da rede, a cultura dos hispanohablantes domina o processo e a gente se adapta ao idioma, se adapta à cultura. Mas já tem vários documentos em português e muitos em espanhol. Há apoio a teses, intercâmbio, também existe um processo de apoiar pessoas que estejam interessadas em fazer intercâmbios ou realizar pesquisas, então fazer essa conexão com instituições de outros países, de pesquisa ou empresas. Webinários, a cada 2 meses ocorrem webinários com apoio do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, nessa tentativa também de difundir mais conhecimento, de forma barata sempre, né? Muito simples. O grupo de e-mails, que foi a primeira ferramenta era um grupo do Google, né, há 10 anos atrás, era uma ferramenta muito utilizada, ainda é, mas não tanto. Já tem mais de 800 membros e ocorre muita troca, né? Se você tem uma dúvida sobre biodigestão, sobre mesmo estação de tratamento de esgoto, projetos de escala mais pequena e média escala, a pessoa pode jogar a pergunta lá no grupo e começam a vir respostas. Muitas vezes, ontem até estava acontecendo uma que tinha tido acho que 5 ou 6 respostas, assim, e bem interessante o conteúdo. E no Facebook a gente já está com mais de 2.000 seguidores. Também é a lógica de convênios com universidades e ter membros também de empresas, instituições públicas, universidades, especialistas, projetos, programas. Aqui, só para a gente ter um exemplo, são as fotos dos 10 encontros que a gente realizou. Dá para ver que foi aumentando ao longo do tempo. Não é fácil fazer um encontro presencial quando você fala de América Latina e Caribe. Graças a Deus a gente tem o financiamento da Wizions para trazer, por exemplo, a gente trouxe existe um processo de seleção para apresentação de trabalhos, para que realmente seja algo justo e os melhores colocados têm direito a financiamento.
E a gente trouxe uma pessoa de Cuba, e foi um valor bem alto, que provavelmente essa pessoa não teria condições de vir para o encontro. Cuba não estaria representada se a gente não tivesse esse recurso para financiamento. Então, o evento acaba tendo essa cara de tentar reunir todo mundo. Claro que se acontece aqui no Cone Sul, vai ter uma participação maior dos países, né, Paraguai, Argentina, como ocorreu. A biblioteca digital que eu comentei, então as publicações estão disponíveis, se vocês quiserem mandar artigos, livros, publicações que vocês tiverem, a gente disponibiliza lá, então é só mandar por e-mail da Rede Biolac, que no final está aí. Os webinars, né, que também é interessante, a gente faz a divulgação, então se vocês estiverem no grupo de e-mails, é uma maneira de participar e ver visões de outros países, outras realidades, e não só... o Brasil mesmo é enorme, a gente fala de realidades totalmente diferentes, né? Então, também começar a olhar um pouco mais para os outros países da América Latina e Caribe para aprender, né? Acho que é importante aprender e ensinar, né? As duas coisas. E os grupos de trabalho, porque foi uma iniciativa que a gente teve ano passado, que eram disponibilizados cerca de, eu acho que eram $3.000 para cada grupo de trabalho, era feita uma seleção para tentar ser um recurso semente para iniciar uma pesquisa ou dar continuidade a uma pesquisa nessa área de biodigestão, de biogás. Então, teve uns resultados bastante interessantes, apesar de ser um recurso pequeno, e a gente pretende agora buscar mais recursos para continuar esse trabalho. Aqui vem, acho que talvez o principal slide, no sentido do objetivo do painel, que é falar sobre os desafios do trabalho em rede, né? Com a experiência da Rede Biolac, pessoalmente, assim, começar a participar da rede. Eu sou a representante do Cibiogás no Conselho, e é um desafio quando a gente fala em integrar universidade, mercado, ONGs, e um desafio maior ainda quando a gente fala em integrar países diferentes, com culturas diferentes, idiomas diferentes. Demanda muita paciência e perseverança. Então, assim, acho que um dos desafios é esse, as diferenças culturais, legais, econômicas, estruturais. Quando a gente está fazendo um projeto, por exemplo, para realizar o evento no Brasil, o recurso viria da Alemanha para a Green Empowerment, para mandar para a gente. Para mandar recurso para o Brasil, é fácil, só que ao mesmo tempo a gente tinha um outro projeto que era para mandar recursos para consultores internacionais num projeto de educação, de cursos à distância. A burocracia e o valor que a gente iria gastar para realizar esse repasse seria tamanho que 50% do valor seria gasto com impostos e taxas, enfim. E aí a gente teve que encontrar uma outra forma de trabalhar e até conseguir explicar para o pessoal, para a moça americana, para o pessoal da Costa Rica, para o pessoal da Nicarágua, do Chile, o porquê era tão difícil. Eu levei algumas reuniões, porque eu tive que explicar um pouco todo o contexto brasileiro mesmo. E a questão econômica, então, às vezes a gente fala no Brasil, começa a falar de biodigestores de pequena escala, que para a gente, pequena escala, pode ser uma suinocultura com 500 suínos, com 300 suínos. E quando eles estão falando de pequena escala, eles estão falando talvez de 10 vacas, 5 vacas, 2 vacas. Então, o começar a entender a realidade do outro e tentar encontrar pontos comuns, assim. Isso foi um ponto bem importante. E até estruturais, né? Essa dificuldade. Cada país tem uma estrutura diferente de governança, então também é diferente. Cultural é bem importante também. Cada país tem seus costumes, sua forma de lidar com as situações de pressão. Então também o cuidado e a importância de uma relação pessoal para realmente haver uma confiança e uma transferência de conhecimento. A questão das distâncias, acho que hoje não existe transferência de conhecimento, não existe troca de conhecimento se a gente não utilizar as ferramentas, né, a internet, essas ferramentas que a gente tem hoje, é Instagram, é Facebook, é LinkedIn, várias que a gente tem. Então, cada vez mais, uma rede como a nossa, a gente vem trabalhando como fazer essa divulgação, como usar essas ferramentas, porque a tendência é não ter tanta estrutura física, cada vez ter mais esse uso das estruturas virtuais. A importância de financiamento,
É muito difícil manter uma rede, manter pessoas integradas, se não houver um núcleo que realmente está dedicado integralmente, que é, no caso, a coordenadora e a pessoa de comunicação. E aí vem a importância de ter uma base de recursos, que é a Visions, que eu acho que é essencial nesse processo, para garantir que a rede continue rodando, porque realmente não é sustentável financeiramente, pelo menos por agora. O outro ponto importante quando a gente fala em rede, em trabalho em rede, é engajamento de pessoas, aquilo que eu falei antes. A gente precisa entender que não é só várias instituições, a gente tem que ver as caras das pessoas, essas pessoas têm que se sentir parte do processo e se adonar do processo dessa parceria, dessa rede. Eu vejo um exemplo, falando do Gustavo, mas o Gustavo, dentro do INCT, da Sanepar, quando ele fala do INCT, é ele falando, se adonando, e realmente é um processo de carinho pelo processo. Isso é muito importante numa rede, isso que eu percebi com o aprendizado. Eu entrei em 2016, a rede já tinha uma história longa, eu fiquei 1 ano só participando das reuniões, escutando, observando, para entender como funcionava. E uma das minhas grandes conclusões foi essa base na relação pessoal, às vezes muito mais do que na relação institucional. A gestão do conhecimento da história da rede é essencial. A gente está num processo agora de transição para pessoas novas, e a discussão do pessoal mais antigo é o como manter essa história, essa essência e objetivo da rede, que é trabalhar para aquela missão, né, que é melhorar a qualidade de vida da população da América Latina e Caribe. E a gente não se perder nisso e começar a ir para a grande escala. Não que a grande escala seja errada, mas a missão é o pequeno, porque eu acho que já tem muita gente trabalhando com média, grande escala, com projetos mais viáveis economicamente. E a outra questão é flexibilidade. Está me faltando um A. Flexibilidade, acho que é a palavra-chave para garantir a participação de universidades, mercado e governo. E eu nem diria também de todos os países. A demanda de flexibilidade assim, é muito grande, de flexibilizar processos, datas, enfim, o que for necessário para garantir que a rede continue operando num processo de paz e de amizade. Eu acho que isso é importante. Então, esses são os desafios. Ao mesmo tempo, eu diria que são oportunidades. E eu diria que essa experiência que a Rede Biolac tem e que a gente gostaria de passar para vocês, com essa experiência, e, ao mesmo tempo, convidar todos vocês a fazerem parte dessa rede, ajudarem ela a crescer, especialmente no Brasil, que eu acho que a gente tem muito para trocar, para aprender e para ensinar. Ok? Obrigada. É muito interessante, antes de começar o painel, você estava falando como que organicamente surgiu, né, a rede da vontade das pessoas em realmente colaborar e trocar experiências para chegar e engajar, né, nesse propósito de fazer, então, as parcerias. E é muito interessante que, desde a concepção, vocês pensaram em ter pessoas e instituições são feitas de pessoas, né, também, afinal de contas, mas é interessante ter... Em Minas Gerais, a gente está discutindo uma rede também para fortalecer o Estado na área de inovação, e a discussão é, fazemos constituições e pessoas, ou só tem que estar todo mundo junto, né? E foi um painel, está sendo, né, um painel extremamente interessante, complementar, né, com a visão da ONU, Habitat, da GIZ, da Rede Biolac.